Refletindo a Paz. Meu nome é Ana Maria Lousada e hoje nós vamos dar continuidade às nossas reflexões aqui na série Libertação. E essa nossa série a gente vem procurando estabelecer uma conexão sublime com a divina inspiração. Aqui no Refletindo a Paz, nós somos uma família, né? Nós estamos nos constituindo uma família, com as pessoas, né, que estão se cadastrando em nossas redes sociais, vem conosco formando uma família denominada Trabalhadores da Luz Dourada de Jesus Cristo, né, que também podemos chamar de Trabalhadores da Última Hora. Muito legal, né? Então, sendo assim, as nossas reflexões se ancoram nos ensinamentos de Jesus Cristo. Toda a nossa reflexão é com base nos ensinamentos de Jesus Cristo. E gostaríamos de dizer também que nós trazemos o nosso entendimento conforme os conhecimentos que estamos nos apropriando no decorrer dos estudos diários, né? Desses estudos que a gente vem realizando diariamente aqui no Logos, no Refletindo a Paz, e nos momentos de interação com as pessoas, né? Que a gente tem oportunidade, né, de estar trocando ideias, né? De estar aprofundando, né, as questões teóricas e tentando colocar tudo isso que a gente está aprendendo na prática. Esse é o propósito aqui da série Libertação, tendo em vista que esse é o grande objetivo do Refletindo a Paz. Estudar, aprofundar as questões teóricas, né? Conhecer a história, toda a história da humanidade, a história do planeta Terra, e procurar entender quem somos, por que estamos aqui e colocar em prática. Então, a gente colocando em prática, estudando, a gente vai se compreendendo melhor. É mesmo? Então, dito isso, nós salientamos que o nosso grande prazer, sabe, é um imenso prazer ter vocês aqui, né? Todos vocês formando essa família aqui conosco, formando essa grande família que se dedica a vivenciar experiências reflexivas em consonância com o nosso propósito de evolução espiritual. Porque todos nós que estamos aqui estamos com esse propósito e que por isso nos exige praticar a lei de amor implantada e ensinada por Jesus Cristo. Nós estamos procurando entender, compreender essa lei de amor na teoria e na prática. Então, enquanto uma família crística, que a gente se considera nessa dimensão, nós vamos nos conectando na energia dourada de Jesus. A cada aprendizado, a cada ação que a gente vai vivenciando, né, com base nos aprendizados, nós vamos nos conectando com a energia dourada de Jesus Cristo. E assim, enquanto trabalhadores da última hora, nós vamos desbravando os conhecimentos, né, e as vivências que são fundamentais para nos tornarmos seres humanos melhores, né, a cada dia. A cada dia a gente precisa estar melhorando. Por isso nós estamos muito felizes com a presença de todos vocês aqui no Refletindo a Paz, porque juntos nós podemos contribuir, né, podemos contribuir no sentido, né, de estarmos indo ao encontro dos propósitos de Jesus Cristo na reconstrução do planeta Terra. Nós temos esse compromisso com Jesus, de estarmos aqui enquanto trabalhadores da última hora, colaborando na reconstrução do planeta Terra. E nessa série Libertação, nós procuramos trazer temas que possam nos ajudar nessa caminhada terrena. Percebe? No encontro 7, nós discorremos sobre o sentido de verdade. E hoje, visando aprofundar esse sentido de verdade,
e os demais assuntos que nós trabalhamos, né, em outros momentos da série, né, nessa série Libertação, nós vamos conversar sobre o sentido de observador, da importância de estarmos atuando enquanto observadores e com o objetivo de trazer mais questões para pensarmos enquanto vivemos as diferentes experiências cotidianas. Daí porque salientamos que esse assunto é urgente e que a desalienação é fundamental. Desalienação, romper com a alienação. É urgente porque precisamos sair do modo marionete. Dói, mas é verdade. Muitos de nós estamos nos deixando manipular por ideias que escravizam e nem percebemos que estamos sendo dominados. Temos falado em nossas orientações, que é sempre bom lembrar que a verdade é algo que buscamos, mas não podemos cair na armadilha de acharmos que já alcançamos a verdade suprema, aqui nesse mundo em que vivemos nesse momento. Nós ainda não encontramos a verdade suprema. É em busca dela que nós estamos. Então Jesus nos falou, conforme destaca João no capítulo 8, versículo 32, Jesus nos falou o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade. Jesus nos faz uma orientação bem clara e direta. É preciso que vocês conheçam a verdade. E logo ele complementa: e a verdade vos libertará. Ele está nos dizendo que para que consigamos nos libertar, precisamos conhecer a verdade. Entendemos que Jesus quis nos alertar, e ele continua nos alertando, de que estamos vivendo uma mentira e que se continuarmos nessa mentira, permaneceremos escravizados. Por isso precisamos conhecer a verdade. Isso é profundo, deixa a gente, de cabeção, mas é isso aí que a gente precisa observar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos esmiuçar a essência desse ensinamento. Pois bem, nós sabemos que ainda estamos no mundo de provas e expiações, onde o véu do esquecimento faz parte das nossas vidas e por isso não conseguimos ver e nem escutar a essência da real verdade. Ainda não estamos conseguindo compreender a essência desses dizeres de Jesus e muito menos de compreender a essência da verdade. O porquê de estarmos com esse véu do esquecimento é um assunto que podemos discutir em outro momento, mas não podemos deixar de problematizar o fato de que nos impuseram esse véu do esquecimento. Pode ser que ele seja necessário e pode ser que ele seja uma estratégia em relação a alguma situação. A gente precisa estar usando a nossa fé raciocinada para buscarmos entender. E também a gente precisa estar pensando que estamos imersos no efeito desse véu, vivendo várias experiências na dimensão encarnada no mundo de provas e expiações. Então nós estamos num mundo onde tem muitos desafios, usando o véu do esquecimento, usando o véu que nos faz esquecer de quem somos, de qual foi o nosso planejamento reencarnatório, nos faz esquecer das nossas vidas passadas, Então, se entendermos que estamos vivendo os resultados das escolhas
que fizemos em outras vidas e que é melhor não sabermos quem nós fomos, é uma razoável explicação. Tudo bem, né? De repente saber o que nós fizemos e por que nós estamos aqui vivendo determinados desafios, determinadas experiências, é melhor a gente estar com esse véu. Perfeito, tudo bem. Mas se esse véu tem como efeito nos cegar em relação ao que éramos, né? E quem éramos, e o que podemos ser, quem podemos ser, então o véu que nós estamos, né? Que está aqui, né? Nos coloca numa condição de escravos nessa dimensão terrena, cegos e surdos. Então essa é uma questão que a gente precisa investigar. De fato é importante esse véu? Mas o que tem feito conosco, né? De repente, por causa desse véu, a gente acaba caindo em algumas armadilhas, né? E nós temos livre-arbítrio para não cair nas armadilhas. Mas a gente precisa estar entendendo a nossa história para compreender de fato o porquê que nós estamos vivendo essas experiências ainda num planeta de provas e expiações, nesse momento de transição, né? Esses questionamentos são importantes, né, no contexto do nosso entendimento, né? Nós precisamos nos questionar, nós precisamos questionar a nossa experiência, né? Só que o nosso entendimento, né, aqui, não só no Refletindo a Paz, mas de um modo geral, também está no processo de aprendizado e evolução. Estamos aprendizes nesse mundo. E assim que conseguirmos descortinar algumas questões que nos incomodam, vamos percebendo melhor a real situação. Então, esse assunto do véu, por que a gente tem esse véu, é um assunto que a gente pode falar num outro áudio, num outro vídeo. Aqui a gente está citando só para contextualizar, tá bom? E procurando, né, atuar de acordo com os princípios de uma fé raciocinada, que é isso que a gente acabou de falar, no sentido da gente estar investigando a essência das coisas, né? Essa fé raciocinada é uma proposta da filosofia espírita que nos provoca pensar e agir, né, de uma forma crítica e que, por sua vez, se ancora nos ensinamentos da espiritualidade, que são ensinamentos sistematizados e organizados, né, codificados por Kardec e por vários outros espiritualistas, né, nas obras que vieram, né, pós codificação do Kardec, que são as obras complementares, e a gente pode estar trazendo as obras de Chico Xavier, de Valdo Franco, né, dentre outros, né, que psicografaram diferentes ensinamentos, né, da espiritualidade, de Emmanuel, né, de André Luiz, de Bezerra de Menezes, etc. Então são ensinamentos importantes que nós procuramos trazer para as nossas discussões como ponto de partida e de chegada à luz do Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, problematizando essas questões, nós ficamos pensando que existem 3 dimensões da verdade. A minha verdade, que é o entendimento que eu tenho hoje, eu enquanto pessoa, enquanto espírito encarnado, a verdade do outro, que é a sua verdade, e a real verdade, que é aquela que nós buscamos incessantemente. Então, essa real verdade é a verdade que Jesus nos desafiou a buscar, caso queiramos nos libertar. Então, ele nos desafia a buscar essa verdade, né? E procurando entender melhor essas questões com foco na ideia de observador, quer dizer, de um espírito observador,
de alguém com espírito observador, né, de atuar nesse mundo com esse espírito observador, nós discorremos sobre o fato de que precisamos respeitar a opinião do outro, a verdade do outro, que é a sua verdade, a verdade, né, de todos vocês que estão aqui nos ouvindo, a verdade dos nossos irmãos, né, a verdade das pessoas que compõem a nossa família, das pessoas que estão no nosso trabalho, das pessoas com as quais nós convivemos. E precisamos também conhecer melhor a nossa verdade. Então eu preciso conhecer a minha verdade. E cada um precisa conhecer a sua verdade. Então vocês conhecendo a verdade do outro, conhecendo a verdade de vocês. Eu conhecendo a verdade de vocês, que nesse sentido representam os outros, né? O outro, e eu conhecendo. Então, cada um, né, conhecendo e aprofundando a sua verdade, de modo que numa relação dialógica possamos aprofundar as nossas ideias, as nossas verdades. Então, esse exercício é muito importante. Respeitar a verdade do outro, conhecer profundamente a minha verdade e aprofundar sobre as nossas verdades. Porque quando eu respeito a sua verdade, conheço a minha verdade, eu vou aprofundar as nossas verdades, porque nós vamos estabelecer uma relação dialógica. Mas precisamos tocar num assunto muito sério, né? Muitas vezes nós valorizamos demasiadamente a verdade do outro a ponto de nos apropriarmos da mesma como sendo nossa. E nesse processo nos subjugamos e idolatramos o outro. Não confiamos em nossa verdade. Propagamos cegamente a verdade do outro. Ficamos acariciando-a como sendo a nossa real verdade. Olha como é sério, né? E assim nos tornamos seguidores cegos, replicadores de ideias que não são nossas, e vamos, nesse sentido, né, nos revelando seres alienados, intelectualmente e moralmente, né? Então, seres alienados sentem necessidade de se ancorarem nas ideias do outro, porque dessa forma nem precisam pensar, é só replicar. Nem preciso observar melhor, é só compartilhar. Nem preciso aprofundar, é só tomar como absoluta a verdade do outro e defendê-la, né? E aí a gente assume a alienação. Mas também tem outro lado. Outras vezes nós subjugamos a verdade do outro e enaltecemos a nossa, fortalecendo o nosso ego, né? E aí nós acabamos atuando com intransigência, inflexibilidade, autossuficiência, né? Então nós saímos de um polo e vamos para o outro. Então, quando nós nos fechamos em nossas ideias, nós não conseguimos dialogar com as outras opiniões. E assim nós perdemos a oportunidade de significativos debates, né, de importantes observações, inclusive das lacunas das nossas verdades. Porque as nossas verdades têm muitas lacunas. E desse modo nós caímos na armadilha da alienação, nos tornando presas fáceis do poder que impera em nosso cotidiano. Então, essas duas dimensões que a gente falou aqui, tanto de quem só valoriza a verdade do outro, como de quem só aceita a sua verdade, essas duas dimensões enfraquecem-nos, né? Nos tornam presas fáceis nas mãos do poder
que quer nos alienar, que pretende perpetuar nossa alienação. Veja que são erros comumente vivenciados por nós em nosso dia a dia. E geralmente nós não nos damos conta de que nesse processo de ora enaltecer o outro e nos subjugar, e ora subjugar o outro e fortalecer o nosso ego, caímos na armadilha do egoísmo escravizador alienante. Olha só, egoísmo escravizador alienante. Quer dizer, caímos na alienação da negatividade do outro e de nós mesmos. Alienação que está imersa no julgamento e no egoísmo, e ambos nos escravizam. Então nós entendemos que é sobre isso que Jesus nos alerta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Saia desses dois polos. Busque o equilíbrio. Então, esses ensinamentos nos instigam a pensar que não podemos nos deixar contaminar pelos ditames da sociedade materialista e que não podemos nos submeter aos ditames das diferentes doutrinas que procuram nos aprisionar em suas verdades. Então, aqui nós estamos falando agora das verdades do outro na dimensão do outro enquanto doutrinas, que às vezes nós acreditamos piamente sem levar em consideração as nossas reais necessidades. Necessidades da nossa alma. Aqui a gente está falando do ponto de vista de um espírito observador, de uma alma observadora. E foi isso que Jesus fez naquele tempo em que aqui esteve encarnado. Ele atuou aqui como um excelente espírito observador, para nos ensinar o que é ser observador. Ele não precisava, porque ele já sabia, ele que criou esse mundo. Ele é o governador do planeta Terra, ele não precisava. Mas ele atuou como observador para que nós pudéssemos aprender pelo seu exemplo. E aí ele fez tudo isso pela qualidade de um espírito evoluído, governador do planeta Terra que ele é. E ele, observando tudo o que acontecia, procurou nos mostrar como observar. E por isso problematizou as questões políticas, ele problematizou as questões religiosas, ele problematizou as questões filosóficas, econômicas, ele problematizou tudo daquele tempo. Ele questionou tudo que acontecia naquele tempo, sempre no intuito de nos ensinar. O tempo inteiro ele fez essas problematizações, nos ensinando que aquelas verdades não eram as reais verdades e que se continuássemos com aqueles pensamentos e sentimentos, nós destruiríamos o planeta Terra. Então, quando ele veio para nos ensinar o caminho da salvação, ele veio nos ensinar o que nós precisamos fazer para salvar o planeta Terra e nos salvar. Ele nos ensinou o caminho e disse que o caminho está dentro de nós. As leis de Deus estão plantadas em nossa consciência. Não é verdade? Então, Jesus Cristo nos instigou a atuar como espíritos observadores e, como tal, ele revolucionou as verdades daquele povo, naquele tempo. As nossas verdades, enquanto espíritos que estávamos aqui encarnados. Então, o tempo todo ele problematizava as verdades implantadas nos discursos
das diferentes doutrinas. Então, como nós podemos perceber, atuar nesse mundo como espírito observador não é ficar em cima do muro sem opinião própria, apenas observando. Percebe? Muito pelo contrário, é procurar olhar com olhos de ver e escutar com ouvidos de ouvir o que contém nos discursos vigentes. Discursos construídos e produzidos por meio das narrativas religiosas, políticas, filosóficas, econômicas, comunitárias. Então, estar no papel de espírito observador é desbravar a real verdade, num processo dialógico entre a sua verdade e a minha verdade. A verdade do outro e a minha verdade. A sua e a do outro. A minha e a de vocês. Sem a pretensão de se sobrepor ao outro e de não se subjugar às narrativas cotidianas. Então não dá para subjugar o outro, nem a nós mesmos. E também não dá para valorizar demasiadamente a do outro, ou então achar que a nossa verdade é a única verdade e não se abrir para dialogar com o outro. Percebe? Então, problematizar a verdade do outro e a minha verdade é fundamental. E conhecereis a verdade? Para eu conhecer a verdade, eu preciso estabelecer uma relação dialógica nesse mundo em que vivemos. Então, nesse processo, eu vou ver os resquícios do discurso do poder vigente, e vou ver que esses resquícios estão em minha verdade. E reconhecer as mudanças que precisamos fazer para não continuarmos marionete. Então, à medida que eu vou observando que naquilo que eu acho que é a minha verdade tem resquícios das verdades do poder vigente, eu vou conseguindo fazer o que nós chamamos de reforma íntima, vou reformando a minha verdade, E para eu reformá-la, eu preciso interagir nesse mundo em que vivo. Então, interagir com a verdade do outro. E aí, nesse processo, eu vou vivenciando importantes experiências evolutivas. Então, problematizar a verdade do outro e a minha verdade é fundamental. Então, estamos falando de um processo que nos instiga a atuarmos como espíritos observadores com consciência crítica. E aí, desse modo, nós podemos observar as experiências cotidianas, nos autoconduzindo na perspectiva da fé raciocinada que nós mencionamos anteriormente, de modo que nós não caiamos na tentação da idolatria, do radicalismo, do ego inflamado que nos induzem a seguirmos cegamente uma doutrina. Mesmo que adotemos uma vertente espiritualista mais livre ou uma religião para nos conectarmos com o divino, porque é legal a gente fazer parte de um grupo reflexivo na perspectiva da religiosidade, não tem problema. Enquanto estamos aqui nesse planeta Terra, nós precisamos agir em grupo, refletindo a palavra divina. Então, por isso, as várias religiões, mas nós também temos grupos que não se ancoram em religião, são grupos mais livres, não importa. O importante é que a gente consiga compreender que nós precisamos agir como espíritos observadores inteligentes. Por isso é urgente a nossa desalienação, porque para rompermos com a condição de alienados, nós precisamos observar as mentes críticas e as mentes alienadas.
Saber discernir o que é criticidade e o que é alienação. Nos observar e observar o outro com criticidade. Não é julgar o outro e nem nos julgar. Não é subjugar o outro nem nos subjugar. É fazer uma análise crítica. Então, vale nesse sentido, a gente gostaria de estar reafirmando que agir como espírito observador inteligente é procurar dialogar com as diferentes ideias que estamos chamando de verdades, porque é desse modo que conseguiremos nos apropriar da real verdade. E aí sim, nós podemos tomá-la como nossa. Tomá-la como a real verdade. Entendeu? Percebe como que é importante estarmos atuando numa perspectiva observadora crítica. E a gente pode até salientar, né? Estarmos vivendo enquanto seres com uma consciência crística, né? Iluminados pela luz dourada de Jesus Cristo. Então, esperamos ter contribuído com o seu processo de evolução espiritual. Tudo de melhor para vocês e até o próximo vídeo.